Olá, meu nome é Ricardo Shida, eu sou psiquiatra, né? Eu sou do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Recebi um convite hoje para falar sobre ansiedade e depressão. Na verdade, é como identificar sinais de ansiedade e depressão e como vencê-los, né? Bom, eu vou começar essa palestra, esse vídeo, falando um pouco para vocês de uma coisa que não tem nada a ver nem com ansiedade, nem com depressão. Eu vou falar para vocês de temperatura. Temperatura corporal, né? Se eu medir agora a minha temperatura, ela deve estar em torno de 36, entre 36 e 37 graus, né? Se ela tiver muito menos que isso, significa que eu morri, né? Se ela tiver muito mais alta que isso, é um sinal de febre, né? Mas ter uma certa temperatura corporal, ter um certo calor gerado pelo nosso corpo, ter uma temperatura mais ou menos estável, né? Que mantém, assim, vamos dizer assim, o meu corpo funcionando no nível ideal, isso aí é muito importante, né? Para manter a vida, né? Isso acontece com muitos animais, vamos dizer assim, de sangue quente, vamos dizer assim. Agora, quando essa temperatura sobe muito, ou até mesmo quando desce muito, isso é um problema, né? Aí, por exemplo, a gente pode ter febre, e aí febre já é diferente, já é, vamos dizer assim, patológico, né? Isso é sinal de que alguma coisa não está bem com você. Por que eu estou falando primeiro disso, né? Por que eu estou falando primeiro de temperatura corporal? Porque é o seguinte, né? Vou falar primeiro de ansiedade, né? Ansiedade, eu vou usar como sinônimo de medo, tá bom? Então, ansiedade igual a medo, e eu vou misturar essas duas palavras durante essa palestra, durante toda a palestra, né? O medo é necessário. A ansiedade, ela é necessária. A gente precisa, né? Então, eu sou ansioso, você é ansioso, todo mundo tem que ser ansioso, todo mundo tem que ser ter um tanto de ansiedade para ser saudável, né? Vamos imaginar uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Como seria, né? Eu imagino que uma pessoa sem ansiedade nenhuma seja uma pessoa extremamente inconsequente. Sim, o pessoal costuma dizer, às vezes, confundir, na verdade, que o contrário do medo é a coragem. Não é verdade. Coragem é a nossa capacidade de enfrentar o medo. Então, para você ter coragem, você precisa ter medo. Se você não tem medo, na verdade, você se torna uma pessoa inconsequente. Você não toma cuidado com as coisas, você não toma cuidado com as pessoas, com o sentimento das pessoas à sua volta, você não toma cuidado com você, com o seu corpo, com sua mente, com sua segurança. Eu vou sair de madrugada pela rua, né, em lugares perigosos, é, vestindo coisas de valor, reagindo a, 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 de modo agressivo contra as pessoas. Se eu fizer uma coisa desse tipo, né, totalmente imprudente, totalmente sem medo, né, o que vai acontecer é que eu não vou durar muito tempo, né? Eu logo vou arrumar uma confusão, vou arrumar não vai dar certo, né? Eu vou dirigir, eu vou me meter em um acidente, porque eu vou pegar o carro e vou dirigir sem medo nenhum, né? Vou, sei lá, 200 quilômetros por hora numa rua e vou machucar a mim mesmo e as outras pessoas. Vocês entendem isso? Então, a gente precisa ser prudente, a gente precisa ter um pouco de medo das consequências das coisas que a gente vai fazer. É isso que faz a gente seguir as regras, viver em sociedade, seguir, ter, né, medo do julgamento alheio, ter vergonha, ter medo de me machucar, ter medo de fazer mal para mim, ter medo de fazer mal para as outras pessoas, ter medo de dar mau exemplo, coisas desse tipo, né? Então, o medo, ele é uma coisa muito necessária, como é a temperatura corporal da gente. A gente precisa manter uma certa temperatura, a gente precisa ser um tanto de medo. Na verdade, quando a gente é meio medroso, às vezes medroso demais, às vezes fala, eu sou muito ansioso, né? Às vezes, a gente até melhora o nosso funcionamento, a gente é mais precavido, mais responsável, né?
a gente tenta entregar as coisas no prazo, tenta fazer as coisas tudo direitinho, né? É um dos motivos que leva a gente a fazer as coisas direito, a nos precaver contra o futuro. Outra coisa que faz a gente também agir de modo direitinho também, ou com bastante vontade, né? É quando a gente está com desejo de alguma coisa. Então, sei lá, eu quero comprar ou obter um objeto novo, lá, um carro novo, um tênis novo, uma casa nova, qualquer coisa desse tipo. Né? O que eu faço? Eu me torno menos precavido, eu guardo dinheiro, eu fico com medo de gastar, eu fico também tento trabalhar mais para render mais, se isso for possível, né? Ou seja, é outra coisa que me impulsiona para frente, não é só o medo que vem atrás, mas também o desejo de alcançar alguma coisa. São as coisas que motivam a gente, né? Evitar um desfecho ruim, evitar uma situação ruim, que é o medo, né? Ou tentar atingir alguma coisa, a vontade de atingir uma coisa, o desejo de atingir uma coisa, aquela ambição que também leva a gente para frente. A gente precisa. Então, o que eu quis dizer para vocês é que a gente precisa, né, do medo. E a tristeza? A gente precisa da tristeza? Também. Né? O que seria da gente sem a tristeza? Quando a gente perde alguma coisa, quando a gente perde alguém, né, a gente precisa de uma parada, né, de um tempo, às vezes. Né? A primeira reação que a gente tem quando a gente perde uma coisa muito importante para a gente é negação. Falar, não, como isso pode ter acontecido? Logo depois vem a revolta. Ah, não, isso, né, isso não poderia ter acontecido, né? Como foram injustos, como Deus foi injusto comigo, como a vida é injusta comigo. Né? Depois vem uma coisa assim, será que não tem jeito disso melhorar? Será que, e se eu fizer uma promessa, será que isso não volta? Será que, né, não tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar a perda que já aconteceu? Né? E a outra coisa que vem é a tristeza, né? Ela vem, né, para a gente, para sinalizar para a gente, olha, dá um tempo, repense as coisas, né? Infelizmente você realmente perdeu, né? Para depois vir uma aceitação, uma resignação, falar, não, perdi, né? Vem um dia depois do outro, vamos para a próxima, vamos continuar, né, a luta. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que tanto a ansiedade quanto a tristeza, eles são sentimentos úteis para a gente. Eles ajudam a gente a planejar o futuro, eles ajudam a gente a temer que uma coisa volte a acontecer, uma coisa ruim que aconteceu com a gente. Então, eu tenho que fazer desse jeito para aquele resultado ruim que já deu uma vez não acontecer de novo, né? Então, eu não vou gastar mais dinheiro esse mês, né? Eu não vou comprar aquilo que eu queria comprar, porque senão meu cartão vai ficar negativo de novo, eu vou entrar em dívida de novo, eu vou me ferrar de novo. Eu demorei tanto tempo para botar ordem na minha vida e agora, né, eu vou ser imprudente e vou me meter em dívida. Ou então, assim, nossa, eu tô tão triste, né, porque ontem eu fiz uma besteira, bebi demais, falei umas porcarias para minha esposa, ela ficou chateada comigo, né? Eu tô com medo de beber de novo e eu ficar, dar ruim de novo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou evitar, eu vou aprender que é melhor não ir por aquele caminho, né? Não vou repetir o problema, né? Então, ansiedade e depressão, todas essas coisas, elas servem para ensinar a gente, para, vamos dizer assim, reforçar também na, na nossa personalidade, na nossa memória, né? As coisas que não fazem bem para a gente, que a gente tem que evitar, né? Desfechos ruins que a gente tem que evitar. Serve também para a gente dar um tempo, para a gente economizar energia. Serve também como... Bom, eu estou dizendo assim, que servem como balizas na vida da gente, como pontos de apoio, onde a gente, bom, para não dar ruim aqui, eu vou fazer de outro jeito, né? Elas são todas situações que a gente precisa ter, né, para a gente viver bem. Uma pessoa que não sente ansiedade, não sente tristeza, não é uma pessoa que vive bem, né?
Uma pessoa que vive bem é a pessoa que tem ansiedade e tem a tristeza, aprende com ela e evita de acontecer isso no futuro, né? Se utiliza disso, né, para cada vez menos sentir menos medo e cada vez sentir menos tristeza. Por quê? Porque não se mete em barcas furadas, né? Agora, Ricardo, você está falando então que é bom ter ansiedade e tristeza? Sim, eu estou falando que é muito bom você ter ansiedade e tristeza. Só que às vezes, como na temperatura, quando aumenta demais e aí vem a febre, né, a ansiedade e a tristeza, elas são sentimentos normais que a gente tem, mas elas podem vir com muita intensidade. Mas assim, eu estou falando de um nível aonde causa um sofrimento. Esse sofrimento ele é longo ou repetitivo, ele não passa no tempo que era para passar, ele demora muito tempo e ele vai diminuindo todo o meu funcionamento. Eu começo a ter medo de andar na rua, eu começo a ter medo de trabalhar, eu começo a ter medo de conversar com meus colegas, de conversar com o meu chefe, eu começo a ter uma tristeza muito grande, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho vontade de rir, eu não tenho vontade de assistir televisão como isso que eu gostava, de jogar videogame, de conversar com meus filhos, de transar, de, de comer, né? De dormir. Eu vou perdendo as minhas vontades. Algumas pessoas, elas têm na depressão, uma coisa um pouco diferente. Elas não têm diminuição de sono, elas dormem demais, elas ficam muito sonolentas. Às vezes dá uma desregulação do sono. Quando era para aumentar, diminui, quando era para diminuir, aumenta. A mesma coisa o apetite. Mas, de modo geral, eu fico desanimado com as coisas, eu não tenho o prazer que eu tinha antes, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas, né? Às vezes isso pode ficar muito mais sério, assim, né? Então eu passo a ter dificuldades, por exemplo, de fazer contas, de tomar decisões. Eu começo a não dormir direito mesmo, ficar com muita insônia. Eu posso ter ataques de ansiedade, como ataques de pânico, manias, por exemplo, como toque, né, de organização, de checagem. Eu passo a ter dores musculares, porque dói as costas, dói a maxila de morder, ter bruxismo à noite, tem torcicolos, dor lombar, né? Dores de tensão muscular, onde seu corpo também fica muito cansado, tão cansado que o sono não é capaz de restituir. Você acaba acordando já cansado, fala, putz, hoje é outro dia que eu tenho. Essa coisa da síndrome do domingo à tarde, né, que você começa já a ficar ansioso ou triste porque segunda-feira começa toda a rotina de novo, né? Tem vários nomes isso, né? Quando é relacionado ao trabalho, teria que ser uma palestra específica, por exemplo, de burnout, vocês já devem ter ouvido falar, que é o esgotamento mesmo, que acontece quando a gente esgotamento por conta de estresse no trabalho. Mas isso não vem ao caso, vamos deixar isso para uma outra palestra, né? E vamos continuar na questão da ansiedade e da depressão. O que eu estou explicando para vocês é o seguinte: a ansiedade e a depressão são sentimentos comuns, mas que podem se tornar, quando muito, muito intensos, né, uma doença, né? Isso se aplica principalmente à ansiedade e à depressão, os transtornos ansiosos, a doença a ansiedade, a doença a depressão, quando ela é mais leve, né? Quando ela é mais grave, aí entram outras explicações também que a gente teria que abordar, mas que não vem ao caso agora, né? Eu vou falar mais dos sintomas mais de leves a moderados, né? Que é o mais comum, que muita gente tem. Muita gente tem, muita gente tem, né? Muita gente vai precisar de um psiquiatra e de um psicólogo durante a vida. A gente está falando de metade da população, mais ou menos, um dia vai precisar de ajuda mesmo, né? Às vezes de medicação ou de terapia, mas isso eu vou discutir um pouco mais para frente, tá? Então, o que o Ricardo está explicando é que
A intensidade, quando é muito alta da ansiedade e da tristeza, você pode chamar de doença, de patológico, vamos dizer assim. E aí é a hora, né, de vocês se preocuparem. Quando vocês começarem a sofrer demais por muito tempo, sem pausa, ou às vezes vindo e voltando, mas com uma frequência grande, né? E quando começa a não funcionar direito, as coisas que você queria fazer, que você gostava de fazer, começa a não fazer direito, né? Eu começo a evitar de ir naquele lugar porque eu tive uma crise de pânico ali. Eu começo a não dormir direito porque eu fico a noite inteira preocupado com as coisas, né? E aí melhora uma coisa que eu estava preocupado, mas logo eu arrumo outra coisa para ficar preocupado. Ou porque eu fico tanto tempo, às vezes, arrumando minha cama, né, para ela ficar totalmente simétrica de manhã, que eu acabo me atrasando para as coisas que eu tenho que fazer. Ou então eu fico tão triste, que eu começo a ter pensamentos de morte, às vezes ideias suicidas, né? Às vezes eu não chego a pensar assim, eu quero me matar. E às vezes eu penso só assim, puta, eu quero sumir, que bom seria se eu morresse, né? Então é uma coisa passiva, não é ativo, não é que eu quero me matar. Se bom, que bom seria se eu morresse, porque daí tudo estaria resolvido, né? Quando começar a passar esses pensamentos na sua cabeça, é que está na hora, né, de se preocupar, né? E aí, o que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer quando você percebe que o seu sofrimento e que o seu sofrimento está muito grande e seu rendimento está muito baixo porque você está muito preocupado, triste demais, deprimido. É, Tem várias coisas que você pode fazer, né? Principalmente se for leve, né? Que talvez você não precise procurar ajuda com um psiquiatra ou com um psicólogo, né? Uma das coisas que funciona muito é a atividade física, né? Atividade física todo mundo fala, pouca gente realmente faz, mas atividade física aeróbica, mesmo que seja uma caminhada simples, né? É muito eficiente para uma série de problemas, não só ansiedade e depressão, né? Vamos dizer assim que esporte, né? Ou atividade física, não precisa ser uma coisa doida, você não precisa sair correndo 5 quilômetros, estou falando de andar, né? 20, 30 minutos por dia. É um santo remédio para um monte de coisa, para muita coisa mesmo, né? Tanto em termos de saúde mental quanto saúde física, né? Cara, mas eu não posso caminhar, né? Bom, talvez um exercício de baixo impacto, né? Né? É, Musculação, que seja, se não for possível, aeróbico, né? Natação, se mas nada disso for possível, bom, paciência, né? Mas se der, é muito bom. O que mais que é bom? É aquelas coisas que vocês estão, vamos dizer assim, careca de saber, todo mundo sabe. Né? Então, além de atividade física, é uma alimentação adequada, sono adequado, né? Mudança de estilo de vida de modo geral, né? Talvez uma tentativa de diminuir fontes de estresse, né? Então, dá uma cortada aqui, uma cortada ali, porque senão aquilo vai crescendo, né? E a carga só vai aumentando, aumentando. O custo, vamos dizer assim, só vai aumentando, aumentando. Se for possível diminuir isso, né? Não se meter em dívida, não se meter em relacionamentos que você sabe que vai dar errado, né? Bom, aí já é uma coisa mais ampla, né? Um outro, vamos dizer assim, tratamento, né, que funciona bastante para ansiedade e depressão leves, é meditação, né? Tem vários aplicativos de celular que você pode baixar, muitos deles gratuitos. Você tem tutoriais no YouTube também gratuitos que ensinam você a meditar, né? A, e todas as coisas que estão envoltas ali na meditação. Por exemplo, uma autocompaixão, né? Que é mais basicamente é pegar leve com você mesmo, né? Não ficar se chicoteando porque você comete erros ou coisa desse tipo, né? Ensina você a viver mais o presente, né? Eu costumo dizer que a ansiedade é estar sempre no futuro, sempre pensando o que vai acontecer de ruim. A tristeza, a depressão, é sempre estar no passado, pensando em tudo que aconteceu de ruim. Aí a tristeza, o luto, né? Quando a gente consegue ficar no tempo presente, às vezes prestar atenção na minha respiração, no que eu estou falando,
nessa palestra que eu estou dando para vocês, né? Tudo isso diminui o efeito da ansiedade, da preocupação com o futuro ou do luto com o passado, né? Que é a tristeza e a ansiedade para frente. Ajuda muito também. Todas essas coisas que eu falei para vocês agora, elas são gratuitas, fazem bem para o corpo e para a alma, né? E todo mundo poderia tentar fazer. Descer um ponto antes do ônibus, descer uma estação antes do metrô, vir andando um pouco para o trabalho, reservar um horário para melhorar seu relacionamento com a família, com os filhos, com os irmãos, com os pais, né? Com o marido, com a esposa, todas as coisas desse tipo. Agora, tem uma outra coisa que normalmente custa mais caro, né? Que buscar buscar por ajuda profissional, tratamento, né? Muita gente resiste pra caramba, acha que isso não é legal, não vou fazer isso, imagina que eu vou conversar com alguém, mas eu vou falar para vocês, eu já fiz muito tempo e é gostoso pra caramba, né? Você ter 1 hora com alguém por semana, né? 50 minutos, né? Falando de você, a outra pessoa prestando atenção em você e juntos vocês tentarem entender melhor o que está acontecendo para buscar, às vezes, soluções ou mudanças para a sua vida, né? É muito, muito legal, né? É sempre legal? Não, às vezes incomoda, porque às vezes você toca em situações difíceis, né? Mas com paciência, com calma, com aceitação, né? Também, a gente pode melhorar, né? Tem coisa que não, a gente não vai mexer na vida da gente, né? Que não tem como resolver, né? E a terapia serve para isso também, para você perceber que tem coisa que é melhor não mexer. Deixa lá, por quê? Porque tá bom lá aonde tá, né? E tem coisas que a gente pode melhorar, né? Tem até uma frase, né, que acho que como é que é? Eu espero ter, como é que fala? É, é, resignação para aceitar as coisas que eu não posso mudar, força para mudar aquilo que eu posso mudar e sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. É, não é bem assim a frase. Acho que foi um santo católico que disse essa frase. Ela é muito boa e às vezes a terapia ajuda a gente a decidir isso. Quem vai decidir isso é o terapeuta? Não, não. É a gente mesmo, né? O psicoterapeuta ele pode ajudar a gente a fazer isso, né? Às vezes com a ajuda de um psiquiatra que pode ajudar a gente com uma medicação que pode diminuir a ansiedade e melhorar a depressão, né? Existem medicações específicas para isso, são medicações com baixíssimo perfil de efeito colateral, muitas delas são gratuitas, né, na rede pública. Existe tratamento. Ah, mas tem mesmo, Ricardo? Tem. Ah, mas isso é remédio louco? Gente, vamos parar com isso, né? A gente está aí em 2020, né? Não dá para ficar perdendo tempo explicando para vocês que psiquiatra, né, não é para tratar loucura, né? É o seguinte, tá sofrendo, tá difícil por conta dessas coisas que eu falei para vocês, procura a gente, né? A gente montou um serviço super legal, né, de atendimento psiquiátrico e psicológico. Tá? Psiquiátrico bem menos, porque a demanda é bem menor, né? Mas nós temos parcerias com o Sede Sapiente, que é uma escola de super conceituada de psicoterapia. Nós temos os alunos da gente que que fazem pós-graduação com a gente, né, no departamento de saúde mental, que são psicólogos, alguns são psiquiatras que estão fazendo formação, por exemplo, em terapia cognitivo-comportamental, psicossomática. Lá no SEDES Sapiente a gente tem muitos terapeutas da linha de psicanálise, todos eles são profissionais caros, né, que doaram o tempo deles para receber a gente, receber os funcionários da faculdade, da Irmandade, que queiram fazer um apoio, que estejam precisando de apoio, principalmente aquelas pessoas que não têm muita condição financeira, né? Ah, eu vou ter que ir até lá? Não, né? Está tudo sendo por telemedicina ou telepsicologia, né? Às vezes com o seu celular mesmo, né? Com 4G, né? A hora que você conseguir combinar também com o terapeuta, né?
vai dar certo. Eles estão dando de graça isso, né? Todas as pessoas estão reconhecendo a importância, né, da faculdade, da Santa Casa, da Irmandade na luta contra o Covid, né? E estão doando seus horários para que a gente possa se tratar se a gente precisar, né? Então, nem essa desculpa vocês têm, né? Por exemplo, é caro. Não, é de graça, né? O telefone está aí, está lá no site da faculdade, toda, toda semana o marketing da faculdade, da Irmandade também, mostra os telefones de contato, é totalmente sigiloso. Eu não sei quem trata, quem deixou de tratar, nem vou saber o nome das pessoas, nem vou procurar saber também. É uma coisa sigilosa que é distribuída automaticamente para profissionais. Muitos deles são de fora da Santa Casa, que eu falei para vocês, e ninguém vai ficar sabendo. Mas eu já fui uma vez procurar ajuda e não deu certo. Olha, terapia, terapeuta, é que nem peça de roupa, sei lá, tipo calça, né? Você pega um que falaram para você que é bom, você vestiu, não deu certo, ficou largo demais, troca, né? Aí você pede para a pessoa, eu acho que essa está muito áspera e está larga demais, eu quero uma mais justa e mais macia, mais curta, mais longa, deixa eu ajustar a barra, deixa eu ver a cor que me agrada, o tecido que me agrada, qual que é o problema que eu tenho que eu preciso daquela roupa, eu preciso de uma roupa esportiva, eu preciso de uma roupa de trabalho, eu preciso de uma roupa de churrasco, eu preciso de uma roupa, sei lá, para passear, né? Por que você vestiu uma peça de roupa na sua vida? Nenhuma das outras vai servir? É assim que funciona também com terapia. Você procura um terapeuta que você confie, que você acha que vai dar certo, que você tem empatia, né? Que você sinta que a outra pessoa também entende o que você está dizendo. Aí você vai procurando, você vai procurando, até achar. Esse é um processo, às vezes, trabalhoso? É um processo trabalhoso. Não é um processo fácil, mas vale a pena sim também. Vale muito a pena. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou disponível aí, né? Vocês podem fazer interações, deixar perguntas aí para o pessoal do CIPA, e eles vão me encaminhar, e assim que possível eu respondo para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Cuidem-se, tá bom?